Bom, gente, vamos falar agora sobre o efeito Doppler, né? Que é um efeito, mais um efeito que ocorre por conta da propagação das ondas, né? Na verdade, ele pode ocorrer tanto em ondas eletromagnéticas quanto as ondas mecânicas. E o efeito Doppler em si, na realidade, ele é uma percepção de mudança de frequência devido à emissão de ondas. Então a gente tem uma onda, uma fonte que está emitindo ondas, pode ser som, pode ser luz, pode ser qualquer outra onda eletromagnética, e aí um determinado observador ele vai perceber uma diferença nessa frequência mediante essa fonte estar em movimento ou não. Então, por exemplo, a evidência da expansão do universo ocorre por conta do efeito Doppler, né? Porque se a gente pega uma galáxia que está a uma determinada distância aqui da nossa própria galáxia, se essa galáxia ela tiver em expansão, o comprimento de onda, né, a frequência que a gente vai perceber, ele está mais voltado para o vermelho. Então essa é uma evidência da expansão do universo. Vamos entender o fenômeno por conta das ondas sonoras, tá? Então, a gente percebe muito isso com as ambulâncias, né? Quando a gente está no trânsito e houve uma ambulância chegando, a gente percebe o som a uma certa altura. Quando a ambulância se afasta da gente, a gente já percebe uma altura diferente. Então, na verdade, vamos imaginar aqui uma situação, uma ambulância que ela está emitindo uma frequência de 800 Hz. Dois observadores parados, tá? Antes dessa ambulância chegar próximo a eles e passar por eles, eles vão perceber a frequência da ambulância como sendo de 820 Hz. Depois que a ambulância passa por ele, essa frequência, né, percebida diminui para 780. Então essa diferença ocorre porque, né, a onda sonora ela tem que percorrer uma certa distância para chegar até o observador, né? E depois ela tem que percorrer uma distância ainda maior conforme essa fonte vai se afastando. Então, na verdade, é meramente uma questão de velocidades relativas. A velocidade do som com a velocidade da fonte. Tá? Se a gente perceber, né, se a gente imaginar o som vindo em direção a esse observador, no primeiro momento, a velocidade da ambulância e do som estão indo para o mesmo sentido, que é em direção ao observador. Depois que ela atravessa, né, ela passa pelo observador, o som ele tem que vir aqui, né, percorrendo a distância para trás. Então vai ter uma diferença de velocidades, né? Na verdade é assim que a gente analisa. A gente pode colocar diversos casos aqui, resumidamente uma fórmula, para calcular a frequência que o observador percebe. A gente vai entender vermelhinho é a fonte, azul é o observador. Setinha é o sentido do movimento da fonte e bolinha seria o observador parado. Então, a frequência do observador, que a gente vai chamar de FO, ela depende da divisão entre as diferenças de velocidades entre o som e o observador, dividido pela diferença entre o som e a fonte, tá? Isso que a gente vai ver mais detalhes, vezes a frequência dessa fonte. Então, tem diversos casos aqui que a gente pode considerar. Tá? Então, aqui eu resumi a fórmula, na verdade. Né? A gente pode entender, generalizar o seguinte, né? Vou colocar aqui uma nova equação e a gente pode entender que a frequência do observador ela vai depender da velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? É a diferença entre duas velocidades. Entre o som, aqui eu vou por mais ou menos, né? O observador, e aqui velocidade mais ou menos a fonte. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Aqui ele ficou certinho, mais ou menos. Tudo isso vai ser multiplicado, né, pela frequência da fonte. Então percebam o seguinte aqui, né? Esse sinal aqui
ele pode ser de mais ou de menos. Tá? E ele tem a ver basicamente com o seguinte, né? Ele tem a ver aqui com a questão do som. Tá? A gente vai usar mais ou menos dependendo do que a gente chama de velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Velocidade relativa, vamos supor aqui, ó, eu tenho alguém se movendo para frente, um veículo, e um outro veículo movendo-se aqui em encontro desse. Né? Se esse aqui tem 10 metros por segundo e esse aqui tem 5 metros por segundo, em termos vetoriais, a gente tem que considerar que um deles é negativo, porque um deles se move no sentido contrário ao esperado. Então a gente sempre adota o sentido positivo como sendo para a direita. Então tudo que se move para a esquerda vai ter um sinal negativo. Então se esse cara tem 10, esse cara tem menos 5. De forma que a velocidade relativa entre eles é de 15. Ou seja, eles, se a gente considerar a distância entre eles, a distância entre eles fica cada vez mais reduzida, porque eles estão vindo um de encontro para o outro. Então, em casos que a gente tem velocidades opostas, a velocidade relativa é a soma. Tá? Se eu mudar o sentido desse cara aqui, colocar eles para o mesmo lado, né, para o mesmo sentido, manter o valor, um é 10, outro é 5, a velocidade relativa entre eles agora passa a ser de 5 metros por segundo. Por quê? Se eu for calcular, né, 10, né, esse aqui agora passou a ser 5, né, porque eles estão orientados para o mesmo sentido. Então eu tenho uma velocidade relativa de 10 menos 5. Então a gente chama a velocidade relativa a diferença entre as velocidades. No caso anterior, né, se a gente retornar aqui a condição original, eu teria 10 menos 5, que daria a velocidade relativa de 15. Tá? Na realidade, quando a gente considera o efeito Doppler, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente vai ter que considerar a velocidade relativa entre os objetos. Entre a fonte e o observador, ou entre a fonte e o som. Então, quando a gente perceber aqui nas fórmulas, na parte de cima, que eu só tenho o V, né, esse V aqui é a velocidade do som. Geralmente ele vai valer 340 metros por segundo. Quando não tiver nada aqui em cima, significa o quê? Significa que o observador está parado. Então, nos casos que a gente tem a bolinha azul, em cima eu só tenho V, que seria a velocidade do som. Agora, vamos observar esse caso aqui em particular, porque o meu denominador ele muda. Uma hora está V menos F e outra hora está V mais F. Porque se a gente pensar o som e a fonte, agora esse meu laranja aqui é o som, né? Tanto o som quanto a fonte eles estão orientados para o mesmo sentido, que é para a direita. Então o que a gente percebe? Que a velocidade relativa entre eles tem que ser uma subtração. Ou seja, eu vou fazer 340, que é o som, menos a velocidade que eu tiver da fonte. No caso seguinte, veja só, o som, por mais que ele é uma onda, ele se propaga em todas as direções, a gente vai fazer a análise linear, como se o som, né, ele viesse linearmente em direção ao observador. Então, o que nós percebemos? Percebemos que o som e a fonte têm velocidades contrárias. Então, na hora que a gente calcular aqui a velocidade relativa, eu vou ter a soma. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio agora com casos onde a fonte e o observador se mexem. Então aqui tem a fonte indo para a direita e o observador também indo para a direita. O som também tem que vir no mesmo sentido do observador. Então o que a gente tem? As velocidades relativas tanto entre o som e o observador, o som e a fonte, é subtração. Já nesse caso não. O que aconteceria? O observador vem em direção ao som. Então, as velocidades relativas entre o observador e o som se somam. Entre o som e a fonte, subtrai. Tá? Então, na verdade, essa fórmula se resume em observar o sentido que o som está se propagando em relação tanto ao observador quanto à fonte. Vamos ver um exemplo aqui, só para fixar essa ideia. Eu vou até
copiar esse desenho que eu fiz para simplificar a montagem. Então, duas fontes sonoras A e B emitem sons de mesma frequência. Então, 680 é o que a gente chama de FF, frequência da fonte. A fonte A está fixa e a fonte B move-se para a direita, com velocidade de 62 metros por segundo. Então, vamos fazer aqui a fonte A, que está fixa, né? E nós temos aqui uma fonte B se movendo para a direita com velocidade de 62 metros por segundo. Entre elas, há um observador se movendo para a direita. Vamos fazer aqui o nosso observador. Vamos manter o padrão, né? Então, vou manter o observador em azul e as fontes em vermelho. Tá? O que a gente precisa entender nessa situação? A gente tem a velocidade do observador, 30 metros por segundo, e a velocidade do som no ar, 340. Determine a frequência do som que o observador percebe, né, proveniente da fonte A, e a frequência que ele percebe da fonte B. Pessoal, a gente vai ter que perceber, né, aqui eu vou fazer em laranja o som, a gente vai ter que perceber o seguinte, ó, deixa eu aparecer o meu som. Essa fonte está emitindo para a direita. Tá? Essa outra fonte ali, ó, a fonte B, ela está emitindo o som e esse som ele tem que chegar até o observador aqui pela esquerda, digamos assim. Então pronto, a gente conseguiu montar a ideia do problema. Por quê? Essa velocidade do som em relação ao meu observador, elas têm o mesmo sentido, para a direita. A velocidade relativa vai ser uma subtração. Só que esse observador em relação a essa fonte, eles possuem o quê? As velocidades possuem sinais opostos. Então vamos pegar essa fórmula aqui e vamos adaptar para os casos A e B. Tá? No caso A, vamos lá. Deixa eu colar, ele demora um tempo. Vamos tentar analisar fisicamente o que nós temos. A gente vai calcular aqui FA, vou chamar de A. Tem a velocidade do som, que é 340, então tanto em cima quanto embaixo eu tenho o mesmo valor, tá? Porque esse V da forma da velocidade do som. Em cima pode ser mais ou menos. Para o caso da fonte A, né? Ambos estão se movendo por o mesmo sentido, então a gente supõe que eles têm o mesmo sinal da velocidade. Portanto, aqui eu vou ficar com 340 menos a velocidade do observador, que é 30. Aqui embaixo, né, 340 mais ou menos a velocidade da fonte. Como a fonte está fixa, então aqui simplesmente eu vou manter 340 mais 0, né, menos 0. Portanto, só 340. E aqui, FF é a frequência da nossa fonte. Nossa fonte emite em 680 Hz, então eu vou usar esse próprio valor. Agora, 340 menos 30, 310. Dividido por 340 dá 0,91. Multiplicado por 680 dá uma frequência de 620 Hz. Deixa eu pôr para cá, senão a gente não enxerga. Ok? Agora, percebemos o que? A frequência é um pouco menor do que aqui a fonte está emitindo. Normal, né? Afinal de contas, o observador está mais à frente dela. É coerente com o que nós vimos aqui naquela GIF. Agora, para fazer a fonte B. A fonte B está em movimento em relação ao observador. Então, a gente vai ter velocidade relativa entre todo mundo. A minha velocidade do som, que é o V, 340. Agora a gente precisa analisar as velocidades relativas. O som em relação ao observador, eles estão em sentidos contrários. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Então a gente pode considerar aqui que eu tenho então uma soma, né? Porque eu teria 340 menos 30, né? Se a gente for pensar assim, ficaria aqui com uma soma. Nesse caso a gente vai ignorar a questão do sinal, tá? Tudo bem que esse cara é 30 positivo, eu teria que adotar o som como negativo.
Só que aqui, se eu adoto o som negativo, a gente ficaria com uma frequência negativa, então é mais fácil a gente considerar o módulo aqui. Da mesma forma que embaixo, ó, o som em relação à fonte, eles também estão em sentidos contrários. Aqui eu vou somar 62. Portanto, eu vou ficar com 340 mais 30. Aqui na parte de cima a gente tem, então, 370. Eu vou dividir isso daí por 402, né, que é a soma desses dois valores aqui. Então, tudo isso, 370 sobre 402, dá 0,92. Agora, multiplicando pela frequência da fonte, isso me dá 625 e 87, ou 0,9. A gente poderia arredondar até aqui para 626. Então percebam como a fonte B, né, o som que o observador percebe, é menor também do que a frequência da fonte, mas ligeiramente maior do que a frequência A. Tá bom, gente?